Será que Pedro é o fundamento ou é Jesus? Descubra comigo à luz da palavra de Deus. Introdução. Olá, irmãos e irmãs. Hoje venho abordar um assunto muito discutido entre católicos e evangélicos sobre a passagem de Mateus 16, 15 e 20, onde eles estavam em Cesareia de Filipe, uma cidade localizada no norte de Israel, e Jesus pergunta aos seus discípulos: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" E eles respondem: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus logo em seguida fala: "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro, respondendo, diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus lhe afirma: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus." Esse é o trecho da passagem. Vamos analisá-la e abordar as duas interpretações, católica e evangélica. A passagem e os principais pontos, Pedro e a pedra, 18. Jesus diz que edificará sua igreja sobre esta pedra, as chaves. Jesus dá a Pedro as chaves do reino, o poder de ligar e desligar. Jesus concede a autoridade de ligar e desligar na terra e no céu. Interpretação católica. Pedro como a pedra. Tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica ensina que Jesus está estabelecendo Pedro como a pedra fundamental da igreja. Eles acreditam que Pedro é o líder escolhido por Cristo e que sua autoridade foi transmitida aos seus sucessores, os papas. Baseiam-se na conexão direta entre o nome de Pedro, rocha, e a pedra mencionada. As chaves e o poder de ligar e desligar. As chaves simbolizam a autoridade espiritual que Pedro e os papas têm para liderar e governar a igreja. O poder de ligar e desligar é visto como a autoridade para tomar decisões doutrinárias e perdoar pecados. Problemas apontados por evangélicos. A palavra Petra, pedra, usada no grego, pode referir-se a uma grande rocha, enquanto Petros, Pedro, significa pedrinha, sugerindo que Pedro não é a grande pedra mencionada. A Bíblia não menciona explicitamente que Pedro transmitiu essa autoridade a sucessores. Interpretação evangélica. A pedra é a confissão de fé. A interpretação mais comum entre evangélicos é que a pedra sobre a qual Jesus edificará a igreja não é Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estaria dizendo que sua igreja seria construída sobre a verdade de que ele é o Messias. As chaves e o poder de ligar e desligar. As chaves representam a autoridade dada não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos e, por extensão, à igreja como um todo. Ligar e desligar refere-se ao poder de proclamar a mensagem do Evangelho e determinar o que está de acordo com a vontade de Deus, com base nas Escrituras. Fundamento bíblico. Em Mateus 18:18, Jesus usa a mesma linguagem de ligar e desligar para todos os discípulos, indicando que essa autoridade é compartilhada. A igreja é descrita em outros textos como fundada sobre Cristo, a principal pedra angular, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6-8. Uma tabela, para ver a comparação direta. Qual é a interpretação correta? Bom, vamos lá. Começando que Jesus é a pedra central. A Bíblia consistentemente aponta para Cristo como a verdadeira pedra angular da igreja, em passagens como Efésios 20, que diz: "Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular." E em 1 Pedro 2:6-8, que diz: "Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular." Portanto, é mais coerente entender que Jesus está edificando a igreja sobre si mesmo e a verdade de sua identidade, confessada por Pedro. A autoridade da igreja coletiva. Embora Pedro tenha tido um papel importante na igreja primitiva, a autoridade de ligar e desligar não está restrita a ele. Mateus 18:18 amplia isso para todos os discípulos, e o Novo Testamento enfatiza a liderança compartilhada. Confissão de fé como base. A confissão de Pedro: "Tu és o Cristo." É fundamental para a igreja.
pois reconhecer Jesus como o Filho de Deus é o que nos une como corpo de Cristo. Se olharmos para as Escrituras como um todo, vemos que Pedro, apesar de ter sido um dos líderes mais destacados entre os discípulos, não é colocado como alguém infalível ou superior a ponto de ser a autoridade máxima da igreja. Mateus 16, 23. Após a grande confissão de fé de Pedro em Mateus 16, 16-18, ele tenta dissuadir Jesus de aceitar a cruz, e Jesus o repreende severamente, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim." Isso mostra que, mesmo após ser chamado de pedra, Pedro ainda não compreendia plenamente os planos de Deus. Mateus 16, 5-12. Os discípulos, incluindo Pedro, não entendem a advertência de Jesus sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Isso evidencia que Pedro, assim como os outros, ainda tinha dificuldade de captar ensinamentos espirituais mais profundos. Mateus 17, 14-21 e Marcos 9, 14-29. Pedro e os outros discípulos falham em curar o menino possuído. Jesus os repreende pela falta de fé e oração, mostrando que a autoridade deles dependia da submissão a Deus e não de sua posição. Lucas 22, 31-34. Jesus alerta Pedro de que ele negaria o mestre 3 vezes antes do galo cantar. Isso acontece em Mateus 26, 69-75. Essa negação, apesar do arrependimento posterior, demonstra novamente a humanidade e as falhas de Pedro. Jesus é sempre o centro. Jesus nunca menciona denominações específicas, mas sempre coloca sua pessoa e sua palavra como a base da igreja. Ele ensina que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. João 4, 24. Além disso, em passagens como Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, vemos que a presença de Jesus é o fundamento da igreja, não uma pessoa específica ou uma instituição. Sobre a elevação de Pedro a santo e papa. Os evangélicos argumentam que essa prática católica surgiu mais tarde na história da igreja, como resultado de tradições humanas que se desviaram da simplicidade do evangelho. Colossenses 2:8 adverte contra tradições humanas que não estão de acordo com Cristo. Cuidado para que ninguém vos enrede com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nenhuma denominação é explicitamente mencionada na Bíblia. O foco sempre foi Jesus, a fé nele e a obediência à sua palavra. Pedro foi um grande exemplo de fé, mas também de dependência da graça de Deus, assim como todos nós. Conclusão: a interpretação evangélica é mais coerente com o restante das Escrituras, colocando Jesus como o fundamento da igreja e a confissão de fé como ponto central. Pedro teve um papel importante, mas não exclusivo, e a autoridade espiritual é compartilhada por todos os que proclamam o Evangelho. Essa é a minha visão. Um vídeo um pouco diferente para que você possa aprender mais sobre a passagem de Mateus e entender as diferenças.